Né, o que me levou a trabalhar com direitos humanos, eu acho que é uma população muito vulnerável. Então, assim, a gente tem que chegar a essa população. E é muito gratificante quando o direito, por mínimo que seja, por mais simples que seja, é garantido. Isso é muito gratificante para a gente que está nesse ramo. Então é por isso, a garantia dos direitos. Porque eu acho até redundante falar em garantia dos direitos num país que que tem a Constituição cidadã que garante, mas a efetividade não é máxima como deveria ser. O que eu pretendo com o meu trabalho? A garantia dos direitos, né? Diuturnamente, cada dia que você consegue garantir que uma pessoa trans, por exemplo, tenha o seu nome retificado no registro, a impressão que eu tenho é que a minha missão foi concluída. Sim, o atendimento com as pessoas trans e travestis, eu trabalho no núcleo de direitos humanos que tem uma ênfase no coletivo, mas é impossível não tratar as demandas individuais que nos são apresentadas. É uma população, em regra, muito carente, muito sofrida. Então, assim, é necessário um atendimento humanizado, entendendo caso a caso e trabalhando com a particularidade de cada um. É muito gratificante e emocionante. A história de vida dessas pessoas chega a impressionar. Então, assim, a sensibilidade que você tem que ter com esse atendimento, com essa população, é maior. É o que a gente chama de atendimento humanizado. A defensoria tem os critérios específicos socioeconômicos, principalmente para atender. Né? É feita uma análise da renda mensal, se existem imóveis, enfim. Só que com a população trans, a demanda dos direitos humanos, existe a análise da vulnerabilidade socioeconômica, não só econômica, sócio. Então a gente trabalha esses vulneráveis sociais, que são pessoas que podem até ter uma renda que em regra não é fácil, geralmente é uma população também pobre, na acepção jurídica do termo, mas existem exceções, só que nesse caso os defensores fazem a análise social e mesmo supondo que eles tenham uma renda alta, a defensoria faz o atendimento. Então, qualquer pessoa pode buscar o atendimento. Aí vai ser feita a análise, mas, como eu já falei, geralmente nessa população, nas demandas dos direitos humanos, o atendimento é ofertado. O direitos humanos, como qualquer outro núcleo da defensoria, tem funcionários, os defensores, capacitados para o atendimento humanizado. Né? O núcleo de direitos humanos atualmente possui 2 defensores e a doutora Caroline, que eu assessoro diretamente, é responsável pelo ofício LGBT. A gente está sempre procurando treinamentos e capacitações constantes para atender o público. Então, e oferecer o atendimento humanizado e individualizado que é necessário para cada caso.
A população trans no DF conta com o CRES da diversidade, com o ambulatório trans, com o adolescentro. Então, além do atendimento jurídico, eles podem estar procurando esses centros de referência. A capacidade de atendimento não é a que deveria ser o cenário perfeito, mas ali eles procurando esses centros, eles vão ter um primeiro atendimento, vai ser feita uma triagem e vai ser colocado numa lista de espera. E logo possível eles são atendidos. No caso do adolescente, os atendimentos emergenciais são sempre feitos e os adolescentes, por ser uma situação de risco complicada, os adolescentes ainda estão em formação, ainda têm dúvidas, muitos estão em sofrimento mesmo, então já são encaminhados para psicólogos, psiquiatras e têm um atendimento. Nós enfrentamos vários obstáculos no atendimento da população trans e travesti. É um exemplo que eu posso dar da retificação de nome e gênero, que pode ser feita extrajudicialmente nos cartórios. Anteriormente, isso é uma mudança recente, de 2018, meados de 2018. Essas demandas passaram de ser, antes eram só judicializadas, agora são feitas extrajudiciais nos cartórios. Mas eu mesmo já acompanhei várias pessoas aos cartórios e ali você já sente uma discriminação. Os atendentes, os funcionários da serventia ainda não é a regra, mas ainda existem várias pessoas que não estão capacitadas para o atendimento, que no primeiro atendimento, que a pessoa já se identifica falando que quer fazer a retificação, que não atendem, que não chamam pelo nome social as pessoas. O desrespeito é grande, que trazem dificuldades. E a pessoa que foi ali procurar esse atendimento, ela está numa situação emocional complicada. Também nas delegacias, apesar de ter a portaria determinando que as pessoas sejam acolhidas e sejam chamadas pelo nome social, não é respeitado. São inúmeras. População em cárcere, LGBT, é outro exemplo que eu posso dar. Também, assim, o desrespeito é tamanho. Né? Existe um habeas corpus que está no 2º grau para a transferência das pessoas trans para o presídio feminino. Estamos aguardando o posicionamento. Enfim, são muitas dificuldades. O Brasil ainda precisa de muita evolução nessa área. Eu perdi onde eu tô. Um caso que tenha te marcado. Nossa, assim, em relação ao caso que tenha me marcado, é complicado, porque são vários. Mas tem um caso de uma senhora intersexo que anos e anos tentando a retificação de nome e gênero, a gente conseguiu. Então, assim, eu acompanhei o processo dela de perto. Ela conta com mais de 70 anos e quando nós entregamos a certidão nas mãos dela, ela ficou muito emocionada, chorou e eu chorei junto. A melhoria para o atendimento a essa população, ela tem que ser enorme. Tem que ter uma mudança de paradigma, né? As pessoas têm que ser treinadas, têm que ser sensibilizadas, têm que tirar o estereótipo que eu já ouvi
com frequência, isso é safadeza. Não é. Quem está nessa situação não está porque quer, não é uma opção. Eu não tenho conhecimento científico, médico para falar, mas isso, a pessoa nasceu, é a opção dela, é como ela se reconhece, então tem que ser respeitado. O treinamento, a capacitação, a sensibilização dos servidores públicos em geral, não só servidores públicos, como motorista cobrador de ônibus, né? Então, assim, realmente tem que mudar tudo. O paradigma tem que mudar, o estereótipo, o preconceito das pessoas tem que cessar. Então, a minha última fala já responde essa última pergunta, quando fala sobre as pessoas que desconhecem, né, o reconhecimento de gênero. Se não conhece, procura saber. O caminho não tem que ser o da discriminação, da chacota, da violência, né, porque é uma população que existe uma estatística que a expectativa de vida, se eu não me engano, é 36, 37 anos. Então, não há porquê. A violência não tem que ser, não existe explicação para justificar a violência de pessoas que se consideram cis em relação à população LGBT. Então, eu acho que a luta tem que ser frequente. Os simpatizantes, a população LGBT tem que trabalhar, e cada dia é uma vitória para garantir os direitos dessa população. Por último, eu só queria que você falasse o seu nome e a sua função. Meu nome é Luciana, eu sou advogada e atualmente estou como assessora técnica na Defensoria Pública no Núcleo de Direitos Humanos.